começando mais um Arte Ciência. Eu sou o professor Diego Lessan, hoje ilustrado pelo desenho da Isabelle do 8º ano. Estou novamente aqui representando todos os professores da Blue School Objetivo DF para mais um Revisando da nossa P1 do 3º bimestre. Então prepara aí seu caderno, sua caneta e seu material de estudo, porque temos 4 temas importantes para essa nossa prova. Um pouquinho de música no classicismo, a história e origem da música brasileira, né? Ou seja, lá no princípio, quando os portugueses ainda não habitavam aqui. E também falaremos de organologia e família dos instrumentos musicais. Vamos começar aqui primeiro com a história da música brasileira. Lá em 1500, como vocês sabem, né? O professor de história de vocês já deve ter explicado muitas vezes, né? O que com a falta de um GPS fez na vida dos portugueses. O que talvez vocês não saibam ou não tenha sido detalhado é provavelmente que nessas missões, como nas caravelas que Cabral, né, veio aqui para o Brasil, tinham muitos jesuítas, né, muitos padres que eles pertenciam a um grupo católico, né, chamado Companhia de Jesus, que tinha como missão aproveitar essas embarcações como muitos exploradores da época, né, para conhecer novas culturas, novos povos, né, e difundir a fé católica, já que naquele período estava tendo uma confusão ali na Europa, né, e algumas divisões de fé. Então, assim, era muito comum que os católicos viessem buscar novos adeptos da sua fé. Então, numa dessas missões, né, muitos padres importantes, como por exemplo, eu vou destacar aqui o padre Anchieta, que ele fez um relato muito importante sobre a história da música brasileira aqui no primeiro contato com os nativos. Uma das coisas importantes de escutar justamente esses relatos é porque eles dão realmente os detalhes de como funcionava e provavelmente podemos até entender como eram as coisas aqui antes dos portugueses. O padre Anchieta, por exemplo, relatou, né, que a música aqui no Brasil ela não possuía um objetivo como entretenimento, como já acontecia na Europa. A música no Brasil aqui, ela era praticamente uma função social e dos afazeres diários dos indígenas, como por exemplo os rituais, né, e até a caça. Como assim a música utilizada para a caça? Vamos utilizar aqui, por exemplo, a flauta bastão. Essa flauta da tribo Funió, ela não tem função de fazer música. Essa flauta, por exemplo, ela imita sons de algumas aves nativas. E como alguns de vocês devem saber, né, algumas espécies de aves, elas se acasalam pelo canto. Então é muito comum os indígenas usarem esse instrumento para, por exemplo, imitarem o som dessas aves nativas brasileiras. Existiam diversas outras flautas que eu não vou ficar detalhando aqui para a gente não perder o nosso tempo. E o que acontece, pessoal? Nesse primeiro contato não foi nada ácido, né? Não foi nada assim que gerasse uma guerra de primeira, né? Os índios foram muito receptivos, incluindo os portugueses, os jesuítas, perdão. Eles utilizavam, né, os elementos musicais para educação musical, ou seja, os primeiros professores de música aqui no Brasil foram os padres jesuítas nessas missões da Companhia de Jesus. Fica até relatado aqui uma forma importante, né, que os indígenas eles adoraram isso. Foi um impacto muito grande quando eles conheceram instrumentos novos que não tinham aqui no Brasil. E basta você observar, por exemplo, um detalhe. Os nossos machados aqui eram feitos de pedra e demoravam mais de 20 horas para você derrubar uma simples árvore. Quando os portugueses vieram com machados de ferro, de metal, né, uma coisa diferente, foi muito inovador para esse contato. Então os indígenas viam esse primeiro contato como uma coisa muito positiva. É muito importante ressaltar aqui, né, que nesse primeiro contato os padres jesuítas eles utilizavam a música como ferramenta de educação religiosa, né, incluindo para fazer essa adequação do contato ali entre os colonos e os nativos indígenas. Os instrumentos principais eram tambores, apitos, flautas e chocalhos. E assim, é lógico que a nossa música ela não foi apenas construída à base da música europeia, né? A nossa música ela iniciou principalmente com 3 vertentes. A música europeia dos portugueses, a música africana trazida pelos escravos, infelizmente, né? Essa questão muito triste na nossa história brasileira, que foi a escravidão, e a música indígena, ou seja, a nossa música inicialmente ela foi difundida dentro dessas 3 raízes. Por que eu destaquei música portuguesa e não falei o país específico da África? Porque, pessoal, os africanos que eram escravizados não eram de uma região única, né? Os portugueses costumavam fazer esse contrabando de escravos, né, de vários países ali da África, né, de várias regiões naquela época. Então não consigo detalhar todos os lugares aqui, né, porque também muitos desses registros históricos foram apagados.
Mas então fica esse nosso registro sobre a música indígena. Agora vamos dar continuidade com mais assuntos aqui, como por exemplo, a história da música no classicismo. Quando falamos de música clássicas, muitas pessoas acabam confundindo o termo e aplicando isso a qualquer compositor erudita, o que é um erro. Música clássica só é aplicada às obras e composições do período de 1750 até 1810. Antes desse período, ou seja, antes do classicismo, temos o período barroco, ou seja, compositores como o Vivaldi não é clássico, ele é barroco. E composições após o classicismo nós chamamos de romantismo, tá bom? Ou seja, as obras de 1810 em diante, até 1900 ali, é composições românticas, ou seja, o Chopin também não é compositor clássico. Tudo bem até aqui? Muitas vezes alguns de vocês ficam com aquela dúvida na cabeça de por que eu estou estudando isso? O que isso vai mudar na minha vida? E a resposta talvez venha agora. Pessoal, lembre-se de um detalhe. O que acontece no período histórico ali, ou seja, a forma que as pessoas pensam, elas influenciam o modo que a nossa vida funciona hoje em dia. E nesse período do classicismo surgiu um pensamento muito interessante chamado humanismo, influenciado pelo antropocentrismo. O humanismo é uma corrente de ideias filosóficas que defendem agora a razão no lugar da emoção, ou seja, as pessoas querem a prova cabal de como funciona cada coisa no universo. Isso é extremamente importante porque abriu um leque de opção para as pessoas, incluindo em qualquer campo. No religioso, por exemplo, você não era mais obrigado a seguir uma religião que alguém impõe para você. Você pode escolher isso por livre e espontânea vontade. Então, toda vez que a gente discute esse tema, algumas pessoas acabam achando que é uma afronta ou coisa do tipo, mas não, pessoal. Na verdade, são ideias que todos hoje no universo, no planeta Terra aqui onde habitamos, adoram e defendem essas ideias, porque ela tornou o mundo cada vez melhor, né? Incluindo essas ideias, não influenciam apenas a música, influenciam a arquitetura, as plásticas, influencia também a ciência, que nesse período teve um salto gigantesco. Então vamos entender aqui como funcionam as situações. Primeiro, no classicismo temos 4 formas musicais importantíssimas. São elas o quarteto de cordas inventado por Haydn, temos também sinfonia, concerto e sonatas. Vamos então falar aqui primeiro sobre como funciona o quarteto de cordas. É uma peça musical preparada para 4 instrumentos específicos: violinos, 2 violinos, né? Uma viola e um violoncelo. Era uma das formas mais populares. Quando falamos de concerto, muitos de vocês vão confundir concerto com sinfonia, mas tem uma diferença. Isso que você está vendo agora é um concerto. E qual está a característica principal desse concerto? O concerto ele tem uma orquestra, sim, tem toda uma organização, mas ele é voltado para um instrumento principal. Ou seja, vai ser muito comum você encontrar por aí obras como, por exemplo, concerto para flauta doce, concerto para não sei o que, concerto para violino. Ou seja, é porque tem um instrumento principal. Incluindo a nossa música moderna, evoluiu dos concertos, ou seja, esse conceito de você ter ali um cantor principal e uma banda atrás acompanhando esse cantor principal. Já a sinfonia não, né? Ela é uma peça de grandes dimensões para orquestra, ou seja, uma sinfonia é uma das invenções mais fantásticas que o ser humano já colocou nesse planeta aqui. E já a sonata, né? Ela é como se fosse uma pequena sinfonia, mas ela é ternária e possui 2 temas principais. Ou seja, uma sonata geralmente ela era feita para um instrumento muito inovador que surgiu no período clássico, que é o piano, criado por Bartolomeu Cristofori. Eu sempre erro esse nome, tá, pessoal? Mas se escreve dessa forma bem aqui. O Bartolomeu Cristofori, ele que criou o piano. E, pessoal, a invenção do piano foi mais ou menos a invenção do iPhone. Revolucionou a música de vez, porque o cravo, que era um instrumento muito popular ali no período barroco, parou de ser usado depois que surgiu o piano, né? Tanto que nas composições do período romântico, o piano ele está praticamente em todas as composições, né? Foi um dos instrumentos principais e é utilizado até nos dias atuais. É um dos instrumentos mais bonitos, na verdade, né? Então, o que acontece? Para você entender sobre o classicismo e sobre essas influências de corrente filosófica, isso foi tão importante porque acabou mudando a forma que as pessoas viam a música. Por exemplo, tenta imaginar alguém te entregando uma flautinha dessas tradicional que você talvez aprendeu aí na escola ou ganhou na pescaria da festa junina.
Esse instrumento ele possui alguns furinhos ali, né? Mas se você reparar bem, eu poderia fazer uma flauta muito maior que essa, né? Só que meus dedos não alcançariam esses furos lá no final da flauta. Então é aí que surge a engenharia humana, inventando novos recursos mecânicos, ou seja, instrumentos que existiam antes no barroco ganharam novos mecanismos no classicismo. Ou seja, se você pegar o oboé e o fagote, eles são instrumentos ali que antes eram simples e no período clássico, né, eles ganham um novo mecanismo, fazendo com que as notas que o instrumento alcança agora são muito maiores do que antigamente, ou seja, alcançando notas cada vez mais agudas ou mais graves, né? E instrumentos como o violoncelo, né, que é daquela família ali do violino, ele ganhou um espigão lá embaixo, na qual agora o músico, pode apoiar o instrumento para tocar. Isso foi inovador também. E também teve novos instrumentos que surgiram nesse período, como por exemplo o clarinete. Você já deve ter visto o Lula Molusco tocando esse instrumento por aí, né? O clarinete é um instrumento que foi inventado ali no início do século XVIII, né? Infelizmente não sabemos por quem, assim, de cara, né? Porque essa pessoa, a gente tem indícios, né? Mas não tem o dado exato, né? O que se sabe, né? Que ele evoluiu de alguns instrumentos ali que tinha até no Renascimento, né? O estilo da boquilha dele em diante. Então o que acontece? Para você entender aqui um pouquinho sobre o classicismo, né, temos que falar também sobre os principais compositores. Ah, professor, você sempre fala desses três carinhas aí, né, que é o Mozart, o Haydn e o Beethoven. Mas é importante destacar eles, pessoal, porque são os compositores que criam as opções para que os outros caminhassem em cima dessa linha que eles criaram. Que nem eu falar para vocês de sertanejo. Se eu for estudar aqui compositores atuais, como, sei lá, Jorge Mateus ou Marília Mendonça, você vai ver que eles têm muitas características com outros compositores do mesmo período, como Kleber Cauã, Henrique Juliano. Então seria bom você voltar no tempo e entender como começou esse mecanismo de duplas sertanejas. Ou até no funk, entender de onde vem o termo MC, porque todo mundo usa isso praticamente hoje em dia, né? Então, assim, você não vai ter as respostas para essa pergunta analisando nos atuais. Você precisa voltar lá no tempo para entender como funciona isso. E o Haydn, por exemplo, ele foi o cara que criou o quarteto de cordas, ou seja, uma pessoa importante que criou uma forma musical que é usada nos casamentos até nos dias atuais. Mozart foi muito inovador também, e o Beethoven, o meu compositor favorito, foi o cara que, por exemplo, representou a passagem do classicismo para o romantismo, de tão inovador que foram as suas obras musicais. Então vamos aqui avançar agora para uma questão muito importante, né? Organologia. Assim como na biologia, né, o estudo da organologia ele serve para classificar os instrumentos musicais. Na biologia, né, a gente tem ali, por exemplo, a família de cada tipo de animal, né? Temos também as espécies, como por exemplo anfíbios, répteis, mamíferos, né? E a organologia ela é como se fosse realmente a biologia na música. Só que aqui na música a gente classifica de acordo com como a fonte sonora é emitida. Por exemplo, se você reparar bem, uma flauta e um acordeão, ou no caso um órgão, são instrumentos que são bem diferentes, mas a fonte sonora deles é através do ar. Temos 5 famílias organológicas. São elas os aerofones, que é justamente os instrumentos na qual o som é produzido por uma coluna de ar. E temos aqui, como eu falei para vocês, flauta, sanfona, saxofone, trompete, tuba, todos esses são aerofones. Os cordofones já são instrumentos na qual o som é emitido pela vibração de uma corda. Tudo bem até aqui? Ou seja, vai do piano ao violão, passando pela harpa, violino, entre outros. Temos também os membranofones, na qual o som é produzido por uma membrana esticada. Ou seja, não é o som do tambor inteiro, pessoal. O que produz o som desse instrumento é aquela pele ali esticada em cima, né? Por isso que é chamado de membranofone. Nem todo tambor tem corpo, tudo bem? E temos uma outra categoria que é os idiofones, na qual pode ser representado pelos chocalhos, por exemplo. Um idiofone é um instrumento no qual o corpo inteiro do instrumento é a fonte sonora. Então temos chocalhos, ganzás, no caso o próprio xilofone, ele também é um idiofone. Então o que acontece, pessoal? Tinha apenas essas 4 categorias, mas depois surgiu uma nova categoria chamada eletrofone, que ela surgiu após o período que o ser humano começou a dominar a elétrica e a eletrônica, né? Com instrumentos como o teclado, bateria eletrônica, sintetizadores. Então o que acontece? Temos 5 famílias organológicas: aerofones, cordofones, membranofones, idiofones e eletrofones. Ou seja, a organologia é o estudo que mostra como funciona a fonte sonora de cada instrumento. Cuidado para você não confundir organologia com
família dos instrumentos que a gente vai falar agora. A família dos instrumentos é como se fosse os agrupamentos locais de cada instrumento. Por exemplo, como eu citei para vocês no caso da biologia, né, nós temos sim répteis, aves, mas em mamíferos, por exemplo, temos várias categorias, né, que precisam ser divididas ali para facilitar o estudo. Então, no caso aqui da música, você pode perceber que, por exemplo, um violino, uma viola, um violoncelo e um contrabaixo, eles são muito parecidos, então eles são instrumentos primos ali e vizinhos, né? Então, como funciona a família dos instrumentos musicais? Aqui na família dos instrumentos musicais é diferente da organologia, temos apenas 4 famílias. A família dos metais, a família das madeiras, das cordas e das percussões. Como funciona isso? A família das madeiras é representada por aqueles instrumentos de som doce, geralmente flauta, oboé, fagote. Você pode tirar por base se o instrumento ele tem o material utilizado no nome, mas nem sempre isso funciona. A flauta transversal, por exemplo, é da família das madeiras, mas por que um instrumento de metal está na família das madeiras? Inicialmente as flautas eram feitas de madeira, só que manipular metal e plástico hoje em dia, né, é muito mais fácil do que você manipular madeira, tornando o instrumento mais acessível. Então vamos falar agora da família dos metais. Lembrando que cada família, por que a gente chama de família? Porque nós temos os instrumentos ali maiores e os instrumentos menores, como eu citei para vocês, né? Na qual eles vão emitir sons graves ou agudos. Na família dos metais, por exemplo, a tuba é o instrumento mais grave que tem ali. Olha como é que o som dela é bem grave. E o trompete já é um instrumento muito agudo, né? Para identificar a família dos metais, é só você pegar aqueles instrumentos dourados que geralmente começam com T, né? Mas lembrando, nem todo instrumento também feito de metal é da família dos metais. O saxofone, né, que o Marinho toca, você já deve ter visto por aí, né? Ele não é um instrumento da família dos metais, é da família das madeiras, porque apesar de esse instrumento ser de metal, o que produz o som dele é essa boquilha ali que é feita de madeira. Vamos agora para a família das cordas. Temos vários instrumentos aí, no caso até da orquestra, que é o violino, violoncelo, viola, contrabaixo, piano e harpa. Todos esses são da família das cordas. E na mesma proporção ali dos metais e das madeiras, né? Por exemplo, o violino é o mais agudo e o contrabaixo ele é o instrumento mais grave da família das cordas. Já a outra família que a gente tem que trabalhar aqui, a última, né, é as percussões, que é geralmente aqueles instrumentos de impacto. A família das percussões é a mais variada de todas, porque vai desde a caixa, do bumbo, do tímpano, passando ali pelo triângulo, chegando até no vibrafone e marimba. Incluindo marimba, é um instrumento muito famoso aí para vocês que tem um iPhone. Reconhece esse som aqui? Reconheceu, né? Então, é feito numa marimba e às vezes outros toques também é feito no xilofone. Pessoal, então é isso aí. Muito básico a nossa prova, tá bom? Espero que vocês arrasem essa prova. Anota aí todas as observações importantes que eu mencionei aqui. Um excelente dia para vocês, bons estudos e até a próxima. Valeu, professores, por essa prova. Tchau, fui!